Queridos amigos e queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso desenvolvido especialmente para você aqui da I9. É com muita alegria, com muita satisfação que eu trago para você os segredos da petição inicial. Eu pensei em fazer um curso teórico e prático ao mesmo tempo, para que você possa dialogar com temas importantes do direito processual civil. Imagina, eu sempre costumo falar em sala de aula que a prática sem a teoria ela é uma prática burra. Por que eu falo isso? Imagina que você quer ser um nadador, ou você quer ser um dançarino, e você dança ou nada lá no mar, ou no show lá que você faz. Mas, cara, se você não conhece a parte técnica por trás, você faz um negócio sem saber o sentido daquilo lá. Você não sabe nem porque tá fazendo, entendeu? E aí, eu gosto de trazer esse aspecto de teoria e prática para você aprender e se desenvolver ainda mais. Então, esse é o curso Os Segredos da Petição Inicial. É um curso de Direito Processual Civil para que você possa ter uma noção aprofundada a respeito da petição inicial. Eu sei que temos pouco tempo, mas nessa uma hora de encontro, meus queridos, eu quero que você pegue seu código de processo civil e a partir de agora, a hora que você vê um artigo que eu citei, você vai lá, você para esse vídeo e você vai ler. Você vai ler o artigo, você vai anotar tudo isso para desenvolver melhor o seu estudo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a gente possa seguir juntos nessa caminhada. Bom, tem gente que não me conhece ainda, mas eu sou Manassés Lopes, sou advogado, sou professor universitário aqui em Santa Catarina, fiz parte do programa de pós-graduação Lato Sensu do IDP, né, lá em Brasília, foi muito interessante, estudei processo civil com grandes nomes, né, do direito, e é muito legal hoje poder compartilhar com vocês, compartilhar com as minhas turmas esse conhecimento que eu aprendi, de maneira fácil, objetiva, direta, para que você desenvolva cada dia mais o seu potencial. E, né, como sou advogado, meu escritório ele é online, então 100% online, faço atendimento em todo o Brasil, é bem interessante essa dinâmica. Meus queridos, vamos lá, vamos conversar? O que eu quero falar com vocês nesse curso? Fazer uma análise do artigo 319 e 320 do CPC, apresentar algumas questões práticas relativas à petição inicial e analisar alguns julgados. E aí, para isso, eu quero começar a estudar a petição inicial. Bom, aproveita já, me segue no Instagram, tá? E coloca uma foto, publica uma foto que tá vendo o curso. É super legal ter essa interação. E deixei para vocês o meu site também, tá? Para quem quiser acessar. É bem legal. Lá no final do site eu coloquei uma caixinha para você colocar o seu e-mail. E aí, mensalmente, eu costumo mandar algum conteúdo. É bem interessante, bem legal. A gente cresce bastante juntos, queridos. Mas vamos lá, por onde começar a estudar a petição inicial? Veja, o juiz é um cara que está lá sentado na salinha dele, né? Ok, tá lá sentado na salinha dele, bem tranquilo. Ele não sai por aí caçando conflito. Ele não sai batendo na porta e perguntando: dona Ana, a senhora tem um probleminha para eu resolver? A senhora tem um conflito para eu resolver? Ô, seu João, tá se divorciando? Quer que eu resolva? A jurisdição, ela é marcada pela inércia, ou seja, o cara tá lá sentado esperando. Tá esperando quem? Que você, o autor da ação, ingresse com uma petição inicial. Então, a petição inicial, meus amigos, o primeiro ponto dela é o seguinte: ela tem o condão de afastar, tirar a inércia da jurisdição. Falar: ô juiz, eu tô com um probleminha aqui, você pode vir aqui resolver por gentileza? E aí, meus amigos, a partir do momento que é protocolada uma petição inicial, ela é distribuída, você tira da inércia a jurisdição. Mas não é a única questão. Essa é até bem lógica, né? Mas a principal delas é que a petição inicial tem o condão de fixar os limites objetivos da lide. E aí a gente começa a desenvolver o nosso tema. Vou colocar aqui para vocês. O que isso significa? Ela vai dizer: escuta, tô com um problema, tive um acidente de trânsito e agora eu quero uma indenização. Fui prejudicado por culpa do Joãozinho.
E aí, meus amigos, nessa peça, na petição inicial, o autor vai fixar os limites objetivos da lide. O que isso significa? Ele vai trazer a situação fática, ele vai trazer a causa de pedir, por que ele está pedindo aquilo lá, e os pedidos. Ok? Aí, pensa comigo. Ele vai fazer uma fundamentação pedindo o dano moral e o dano material. Quais são os limites para o juiz decidir? Dano moral, dano material. O que significa isso? Significa que o juiz está adstrito ao que foi pedido na petição inicial. Aos pedidos, a causa de pedido da petição inicial. Olha que interessante. Isso significa dizer que o juiz não pode dar nada além do que for pedido. Ou seja, imagina que o juiz vê lá que teve pedido de dano material e dano moral. E ele fala, mas, cara, olha aqui, o Joãozinho ficou com a cara toda desfigurada. Nossa, vou dar dano estético também para ele, né? Agora deu um problema no rosto dele, tá cheio de cicatriz. Não pode. O juiz não pode fazer isso. Por quê? Porque não foi pedido. Não foi pedido, não faz parte da causa de pedir. E é por isso que a petição inicial é tão importante, porque ela vai fixar os limites objetivos da lide. Obviamente que isso não significa dizer que a pessoa nunca mais vai poder pedir. Isso não quer dizer nada. Ela pode pedir, só que ela vai ter que pedir numa ação distinta, numa ação própria. Então, esse é um ponto de extrema relevância para ser levado em consideração. Por isso, inclusive, que eu até coloquei aqui para vocês a seguinte questão. Olha que legal. Quem vai limitar a petição inicial com o pedido é o autor. Artigo 141 do Código de Processo Civil. Mas no artigo 492 vai dizer o seguinte, olha, o juiz deve decidir de acordo com o que for pedido. Obviamente o juiz não está vinculado à fundamentação jurídica, não estou falando isso, estou falando que aqueles pedidos que ele fez de dano material e dano moral vão ser julgados pelo juiz. E o juiz não pode dar dano estético se o dano estético não foi pedido. Então, ponto de extrema importância. Próximo tópico a gente analisar é o seguinte. Veja, é só o autor que fixa o limite da petição inicial? Veja, quando o autor pede alguma coisa e o réu é citado, ele vai fazer o quê? Apresentar uma contestação. E na contestação, qual é o pedido que o autor faz? Só tem um pedido que ele pode fazer. A improcedência da petição inicial. É que o juiz julgue improcedente aquele pedido. E aí, meus amigos, não pode pedir outra coisa. Não pode pedir indenização, não pode pedir alguma compensação. Não pode. Salvo se o réu apresentar o quê? Se o réu apresentar as matérias de reconvenção. Ou seja, também pedir alguma coisa. Aí ele pode. Porque aí a história é diferente. Aí ele está ampliando os limites objetivos da lide. Ele está fazendo o pedido dele. Você está entendendo? Aí a lógica é um pouco diferente. Então, esse tema é de extrema importância. A reconvenção, então, ela tem o condão de ampliar os limites objetivos da lide. Ok? Então, não dá de esquecer isso. Perfeito? Ok. A petição inicial, ela tem um ponto importante. Deixa eu voltar aqui no slide para a gente trabalhar isso aqui. Vai ficar mais interessante agora. Olha que legal. A petição inicial, ela tem alguns requisitos a serem cumpridos. Artigo 319 e artigo 320 do CPC. Artigos específicos para o procedimento comum. Porque se a gente estiver tratando de uma ação de procedimento especial, pode ser que os dispositivos de procedimentos especiais tragam outras questões a serem abordadas na petição inicial. Tu não pode esquecer disso, tá? Tu não vai fazer uma ação de família sem observar os dispositivos da ação de família. Você não vai fazer uma ação possessória sem ler os dispositivos da ação possessória.
Você não vai fazer uma ação monitória sem compreender os dispositivos da ação monitória. Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Ok. E aí, se você não cumpre os requisitos da petição inicial, você pode ter a sua petição inicial considerada inepta. E aí você não vai ter o prosseguimento do processo. Porque o juiz vai fazer o indeferimento da petição inicial. E esse indeferimento da petição inicial é sem julgamento do mérito. Por quê? Porque ele não recebeu. Muita gente confunde, né? Você precisa saber disso, tá? Pelo amor de Deus. São coisas diferentes. Indeferimento da petição inicial é diferente de improcedência liminar do pedido. São institutos diferentes. No indeferimento da petição inicial, o juiz não vai julgar o mérito. Por quê? Porque a petição inicial está defeituosa, ela tem algum vício, então ele não vai julgar o mérito. Então, é indeferimento. Você indeferiu a petição inicial, você não recebeu ela. Na improcedência liminar do pedido, ele recebe, ele faz um juízo de admissibilidade, mas ele vê que aquela petição inicial ela vai contra precedente, súmula do Supremo, súmula vinculante, por exemplo. E aí, se vai contra, existe o julgamento do mérito, de maneira liminar, ou seja, no começo do processo, sem mesmo citar o réu. Então, você vai fazer a improcedência, aquela ação foi julgada improcedente liminarmente. Não dá de confundir isso, tá? Indeferimento da petição inicial é diferente da improcedência liminar do pedido. No caso que a gente está trabalhando aqui é o seguinte, olha, se a petição inicial tiver algum vício, ela vai ser indeferida, sem o julgamento do mérito. Isso significa que, se a petição inicial posteriormente vier a ser corrigida, você pode ter o julgamento do mérito. No outro caso, não. Improcedência liminar do pedido. Inclusive, não pode porque vai ter causa de coisa julgada. Perfeito, meus amigos. Outro ponto importante que é bom você saber. Existem elementos da ação, né? Que são as partes, ou seja, quem está pedindo, a causa de pedir, o que se está pedindo e os pedidos, que são o que se pede, né? Ele está pedindo alguma coisa. Esses elementos são importantíssimos para a petição inicial. Eles devem constar numa petição inicial. Por isso que a gente faz fatos, fundamentos jurídicos, pedidos. Essa divisão ela é importante, né, na petição inicial. Beleza, meus amigos? Bom, eu falei para vocês que o juiz ele estava... Até quero voltar nesse tema para a gente trocar uma ideia sobre um outro negócio importante aqui. Que o juiz ele fica limitado àquelas questões fáticas discutidas na petição inicial, né? Ele deve decidir de acordo com o que foi pedido. Isso, meus amigos, não ocorre com as matérias de ordem pública. As matérias de ordem pública estão fora do princípio da congruência. Por quê? Porque o princípio da congruência significa o seguinte: tu pede A e B, o juiz pode julgar A e B. O juiz não pode julgar C, não pode julgar D. Porque foi pedido A e B. Correto? O problema é que existem matérias de ordem pública que elas transcendem o interesse individual. Elas são de interesse público. Por exemplo, prescrição, decadência, função social do contrato, condições da ação, algumas questões de recurso, por exemplo. Essas questões elas não importam somente para as partes. Elas importam para toda a coletividade. E é por isso que o juiz pode, de ofício, sem requerimento da outra parte, examinar matéria de ordem pública. É bem certo que, antes de julgar essas matérias de ordem pública, ele precisa intimar as partes, conforme o artigo 10 do CPC, que fala sobre a vedação da decisão surpresa, ele deve intimar as partes para elas se manifestarem, né? Tipo assim, olha, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da prescrição. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o interesse de agir, conforme o artigo 17 do CPC. Tem que ter essa intimação. Tu não pode dar essa decisão de ofício sem que as partes tenham se manifestado. Mas depois que elas se manifestaram, ainda que não conste nem na petição inicial,
nem na contestação ou reconvenção o juiz pode julgar essas matérias. Por quê? Porque são matérias de ordem pública. Matérias que transcendem o interesse individual. Matérias que são de interesse coletivo, meus amigos. Isso significa dizer o seguinte, que não haverá sentença ultra, extra ou infrapetita no caso de o juiz decidir matéria que, embora não tenha sido expressamente pedida pelo autor na petição inicial ou pelo réu na contestação ou na reconvenção, mas seja uma matéria de ordem pública. Então, extremamente importante. E aí, antes de a gente encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com vocês uma questão de sala de aula, assim, que os alunos geralmente vêm conversar comigo. Falar, professor, quantas páginas eu devo ter numa petição inicial? Né? Tipo, estou no estágio, quero fazer uma petição inicial bem feita. Ou até mesmo colegas advogados. No escritório a gente faz parcerias para todo o Brasil, para ter consultoria, né? Para outros escritórios. E aí o pessoal pergunta, ok, quantas páginas a gente vai ter de petição inicial? Como é que você coloca a petição inicial? Como é que você elabora ela, né? E aí, meus amigos, é o seguinte, tu não vai fazer uma ação de cobrança de um cheque com 25, 30 páginas de petição inicial, né? Pelo amor de Deus. Tu vai fazer uma petição inicial de ação de cobrança com 3 páginas. 4 no máximo. Tu não vai fazer uma ação de cancelamento de nome no Serasa por cobrança indevida de 40, 30 páginas. Não! 5, 6 páginas no máximo. Nas ações mais complexas, tu consegue colocar lá 10, 12 páginas, 15 no máximo. Por quê? Porque ninguém mais tem tempo para ficar lendo. Ou melhor, ninguém vai ler. Né? E se você faz um negócio mal escrito, com um monte de poluição, 500 jurisprudência, 500 não sei o quê, vai dar errado. Por quê? Porque às vezes passa despercebido. Então é importante que a sua petição inicial ela seja clara, concisa, objetiva. Eu gosto sempre de lembrar o caso, um dos casos paradigmáticos assim, que foi julgado pelo STJ, que é o caso do advogado que pediu DPVAT para o Nasturo, né? Que foi um caso extremamente importante, um julgado com muita repercussão. E foi para o STJ e ganhou. E, salvo o melhor juízo, ele tinha 10 páginas de petição inicial. Eu lembro que eram poucas páginas, estavam entre 10 e 12, 8, 10 ou 12, tá nesse meio aí. Mas eu lembro que eram poucas páginas. E o cara foi para o STJ e ganhou. Porque o direito é bom. O direito o que se pedia, né, era bom, era justo. O cara desenvolveu uma tese em cima disso. E aí é importante que você saiba que não é o tamanho da petição inicial que vai dizer se você é um bom advogado ou não. É a tua redação. É como você escreve. É como você explica para o juiz. É como você traz os fundamentos. Você não precisa de 30 páginas, 40 páginas para fazer uma petição inicial. Você pode fazer ela concisa, bem escrita. Eu gosto muito de uma técnica de petição inicial. Obviamente, ela não pode ser usada quando tem muitos pedidos diferentes. Assim. Mas é uma petição inicial sem separação de fatos, fundamentos jurídicos e pedidos. Só uma parte ali para os pedidos, né? Mas algumas petições do escritório a gente faz assim. A gente não separa os fatos dos fundamentos jurídicos. E isso faz com que a pessoa, que a gente obviamente faz uma petição muito enxuta. Muito enxuto. Casos de responsabilidade civil no escritório, a gente usa 6 a 8 páginas. Mas a gente faz isso por quê? Para a pessoa que está lendo está estimulada a ler. É uma petição curta, bem objetiva, com uma letra num tamanho legal. Tudo isso, meus amigos, para aprimorar a técnica no escritório. A técnica ela é extremamente importante. Ela dita, inclusive, como é que a gente vai obter o bem da vida pretendido para o nosso cliente. Então, quero que você saiba que é extremamente importante ter técnica na hora de redigir a petição inicial. Beleza? Bom, você vai ter uma missão agora. Vai acabar essa aula, vai acabar esse bloco, e eu quero que você leia, antes de começar o próximo bloco, o artigo 319
do Código de Processo Civil. Essa é a sua tarefa para a nossa próxima aula. Te espero lá.